dos museus de ciência para a comunicação, para a sociedade, enfim, falar da importância dos museus de ciência. Não vamos contar com a presença do Paulo da Baia, ele teve um imprevisto, pediu desculpas, e tivemos o Carlos Sou Santos, que ficou preso na Marginal. São Paulo não é fácil, né? Mas temos certeza que o debate será riquíssimo. Fiquem à vontade. Ricardo, por favor. Bom, esse aqui, alô, beleza. Então, podemos tirar dúvidas, né? Sentar aqui. Acho que o Carlos vai fazer uma pequena apresentação também, mas eu acho que vocês poderiam começar se apresentando e falando um pouco do tema desse debate, que é a importância. Acho que depois do que eu apresentei, vocês se apresentarem e construírem uma relação entre a atividade de vocês e os museus de ciência. Bom dia. Bem, gente? Vocês estão bem? Vocês já deram um rolê aqui dentro? É porque daqui a pouco vai ter rolê aqui também, que eu vou falar um pouco sobre um negócio que é muito, muito legal. São professores aqui daqui de São Paulo? Sim. Quem é professor da rede municipal de ensino aqui? Pode ter certeza que eu vou falar algo diferente que vocês não conhecem. Quem é de outra rede aqui? Pronto, então estamos bem divididos. Gente, é uma alegria poder compartilhar nesse espaço privilegiado que é o Museu Catavento, que a minha filha de 4 anos tem que vir aqui logo, viu, Pedro? Tem que vir porque isso aqui é muito legal, muito louco mesmo. Mas eu quero dizer que eu sou coordenador do Núcleo de Educomunicação, que é o primeiro núcleo de educação com as mídias ou para as mídias do país e talvez na América Latina. O que faz lá a Educomunicação? Desenvolve projetos ligados a todo tipo de linguagem de comunicação. Trabalha na relação da educação e comunicação. Bom, eu sou professor de inglês de carreira, sou professor da rede municipal de ensino, só que ao longo da minha trajetória, na educação, eu vim de uma experiência como comunicador e como comunicador de rádio, a gente gosta de falar bastante, né? A gente fala sempre olho no olho, essa é a tônica do rádio. E eu percebi que quando a gente tem espaço para poder conversar um com o outro, a gente aprende muito com o outro e também passa alguma informação para o outro. E, obviamente, os museus em geral, vamos tratar dos museus científicos, que existem muitos, isso aqui é um espaço científico, como na USP, por exemplo, tem vários, muitas vezes ficam apartados das nossas escolas, muito pelo fato de não conhecermos, aqueles espaços, também privilegiados, também de poder pensar isso. Eu acho que esse encontro ele é muito importante, porque eu milito na questão da educomunicação, da comunicação livre e democrática, e quando a gente oferece isso no espaço escolar, a gente desperta na cabeça desse menino a curiosidade, desperta também as paixões, porque é quando a gente faz as interações que a gente descobre de fato que há paixão, e às vezes a paixão pela ciência pode ser despertada pela comunicação. Então, eu acho que é um encontro fantástico, que eu espero que vocês aproveitem e façam muitas perguntas, gente. A gente vai tentar falar bastante rápido para dar espaço de voz para vocês, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou o Schwarza, do canal Poligonautas. Alguém aqui conhece o canal? Tem uma galerinha que conhece. Bom, o meu canal tem 875 mil inscritos e eu falo basicamente de astronomia. Mas também me aventuro em falar de biologia, outros temas, mas o que eu tenho mais propriedade para falar é astronomia e é o tema que eu gosto mais. E a ideia do canal é
é basicamente você pegar alguns termos e alguns temas que são meio complicados para a grande massa e simplificar eles para que esses temas sejam mais acessíveis às pessoas, à grande massa, né? Porque existe uma ideia de que a ciência e esses temas, né, acadêmicos são chatos, e não são, eles não precisam ser chatos. Eles podem ser entretenimento também, tanto é que o meu canal ele é classificado como entretenimento. Eu uso a ciência para entreter as pessoas. Faço piadas, eu brinco com buraco negro e assim por diante. Então, a ideia do canal é basicamente essa. E os museus, né, eu fiquei essa semana inteira falando que eu estaria aqui nesse museu e nos vídeos achei interessante nos comentários algumas pessoas falando que não sabiam da existência do museu, que tinha esse museu aqui, né, no centro de São Paulo. E eu ainda falei, tem uma área de astronomia e tal. Nossa, eu não fazia ideia de que tem isso em São Paulo. Mas o que acontece? Primeiro, a divulgação dessas coisas mais científicas é um pouco complicada aqui no país e a gente não tem uma cultura de ir num passeio científico, num passeio mais, né, educacional, né? As pessoas quando vão sair vão para o cinema, vão passear com o cachorro no Parque Ibirapuera, mas elas não sabem. Tem gente que vai no Parque Ibirapuera e não sabe que tem um planetário lá, né? Então, acho importante divulgar esses espaços, porque o museu ele é um resgate da nossa história, da nossa cultura. E se a gente não tem esse lugar para resgatar a nossa memória, a gente acaba correndo o risco de repetir os erros do passado. Então eu acho importante o trabalho desse museu. Esse museu, em especial, ele tem uma coisa que eu achei muito interessante, que ele é muito prático. Você vem aqui, você participa da ciência. Você pode colocar a mão em algumas coisas, fazer alguns experimentos, participar da ciência. E isso, como você acabou de falar, desperta a curiosidade das pessoas, né? E eu acho que isso é o pontapé inicial para alguém seguir uma carreira científica, ou não necessariamente fazer essa carreira científica, né? Se interessar pelos temas, e até, por exemplo, se você se interessar pela área da biologia, você vai cuidar mais do meio ambiente. Então, eu acho muito importante o trabalho de espaços como esse, para educar as pessoas e inserir elas, né? Mostrar para elas que a ciência não está só na escola, está no seu dia a dia. A gente consome ciência, a gente vive ciência 24 horas. Né? Então, eu acho muito importante a divulgação e o trabalho desses museus, né, que falam de ciência. Uma coisa, eu estava até falando desse negócio de resgatar a história. Em maio vai fazer 100 anos da observação feita em Sobral, que Albert Einstein veio aqui para o Brasil observar um eclipse lá em Sobral, no Ceará, e essa observação ela foi a primeira comprovação da relatividade geral. E muitas pessoas não sabem disso, né? É uma coisa assim que poucas pessoas sabem. E nos Estados Unidos, as pessoas têm uma coisa muito mais forte assim, com a história deles, né? Com seus físicos, com os grandes nomes da história. Eles fazem filme, eles colocam nas animações. É uma coisa assim que é muito forte nos Estados Unidos, eles preservam muito a história. Então eu acho que o Brasil tem que ter essa cultura, né? De se importar mais com as coisas que foram feitas aqui, que foram descobertas aqui, qual é o papel do Brasil dentro da história, não só da ciência, mas em vários outros segmentos, né? Então um trabalho de museus como esse aqui é muito importante nessa área. Será que vocês vão fazer uma apresentação? Você gostaria, Carlos? Bom, gente, eu falei aqui uma coisa assim para vocês poderem estruturar a apresentação. Rapidamente, né, o que é, na verdade, essa proposta chamada vamos dar um rolê, porque a galera gosta de fazer amizade também. Bora lá. Educomunicação, bora para o rolê científico. Bora, vamos me mexer o que é. Bom, a educomunicação na rede, como eu já falei para vocês, ele tem uma missão que é promover o protagonismo, né? A participação e a autoria do estudante com e pela comunicação, né? Trabalha com uma coisa que é muito importante hoje, que é a questão de também trabalhar a questão da leitura crítica da mídia, né? Se a gente está pensando em fake news, está aí um bom projeto, uma boa ação, um bom programa para desenvolver em nossas escolas, porque trabalha com essa possibilidade também. O setor está ancorado no núcleo técnico de currículo, então é uma área curricular, mas não quer dizer que seja uma área curricular, tem um dia por semana para ter educomunicação. Não, a gente é uma área
transversal que atende todas os componentes curriculares, né? E isso é importante porque a gente dialoga com todo mundo, com todos os professores. Tudo que a gente faz é pensando não num professor específico, mas todos, para poder apoiar a formação integral do estudante, né? Bom, vamos passar aqui. Basicamente, a gente tem projetos de ampliação da jornada escolar. A gente chega a um patamar de 783 projetos no ano passado, que dá mais ou menos uns 18 a 20 mil estudantes que participam na ampliação da jornada escolar. E esses projetos, que pode ser rádio, cinema, audiovisual, leitura crítica, fotografia, blog, mídias sociais, HQ, fanzine, jornal, imprensa jovem, são um elenco de projetos que a gente pode oferecer, trabalha com essas características, fortemente balizado pelo protagonismo e a participação do estudante, com a expressão criativa, a comunicação, a leitura crítica, o diálogo e a cultura de paz. Hoje em dia, a cultura de paz é essencial nas nossas escolas e a gente não pode segregar a cultura de paz apenas em desenvolver grêmios estudantis. É também desenvolver grêmios estudantis, mas é principalmente passar a bola para o estudante, para que ele também possa nos ajudar, inclusive, no fazer, no trabalho, no desenvolvimento das nossas atividades na sala de aula. Cultura de paz tem que ser uma coisa assim, vamos trabalhar com o diálogo sempre, tá? Esses, então, são as informações visuais dos meninos desenvolvendo os projetos. Por favor. Então, o DNA da educomunicação, ele tem como eixo o currículo de gestão democrática, o conceito é a educomunicação, a abordagem, a pedagogia de projetos. Os marcos, não estamos ali largados com um projeto que chegou nessa gestão e vai embora. Como é de praxe, muitas vezes, desenvolver bons projetos, né, e o gestor muda o projeto. Nós estamos ancorados numa política pública, somos uma política pública que tem uma legislação, que é a Lei Educom, lei municipal, que nos garante a proposta de educomunicação na cidade, que tem o programa nas ondas do rádio como uma proposta que vai possibilitar o professor desenvolver isso na escola, garantindo a ele até o recurso para ele poder desenvolver o trabalho, inclusive o pagamento das horas que ele desenvolve o trabalho, e o programa Imprensa Jovem também está no mesmo mecanismo do programa nas ondas do rádio, só que esse específico para a proposta da Imprensa Jovem, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Esse aqui é a linha histórica. Veja que uma política pública que tem 18 anos, é um moço, uma moça, né? Ele começa em 2001 e vai agora 2019, né? Percorrendo pelo menos 4 gestões. Isso é muito importante porque garante que esse projeto, ele pode, Carlos, por exemplo, pode não estar mais lá. Eu já estou há 15 anos, mas ele pode não estar lá, mas ele vai sobreviver. Com as mesmas características que teve em 2001, ele vai se mantendo, sempre se atualizando, né? Então, esse aqui é nosso trabalho de manter, resistir para poder existir na rede. Sempre empoderando o estudante, tá? Por favor. Então, a educomunicação, ele está ligado às questões do currículo e tem esse ano, por exemplo, ele tem um trabalho muito forte para trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecido como ODS. Porque o ODS, embora seja algo que parece novo, mas todo mundo entende de ODS, inclusive os estudantes. Ah, mas como assim? Eu recebi o livro e não sabe o que tem no livro? Que livro da Unesco? Não. Se você perguntar cada tópico que tem ali, os estudantes sabem como ele interpreta cada um deles. Então todo mundo sabe disso, só precisa incluir isso na escola, e aí a gente tem essas estratégias de poder atender essas pessoas que estão aí nessas bolas que vocês estão vendo aqui. Então a gente não tem um trabalho fechado, né, para um projeto que atende aí uma disciplina, né? Enfim, tem um trabalho para poder falar com todo mundo. Gente, essa daqui é uma ação que nós fizemos, né? E aí eu vou falar, por exemplo, que o Imprensa Jovem, ele tem um trabalho muito interessante na cidade de São Paulo, que quando a gente transforma um menino em um jornalista ou numa jornalista,
e empodera eles para eles poderem discutir suas pautas. Ele cria ideias, inclusive para poder possibilitar a intervenção no plano de metas da cidade de São Paulo. Foi uma encomenda que a Secretaria de Gestão fez para a gente, e 120 escolas, incluindo a educação infantil até o EJA, desenvolveram produções a partir de um curso chamado Imprensa Jovem Online, uma formação que o professor e o estudante faz junto na sua escola, para poder fazer uma produção telejornalística, colocar no YouTube e colocar o mapa da cidade, com que cada grupo de adolescentes, grupo de crianças, pensa que deveria ser a atividade ou a meta que deveria ser atingida no seu bairro. Simplesmente usando pouca coisa, celular na mão, uma ideia na cabeça, discussão coletiva e bora conversar, registrar, produzir e socializar. Tá? Tem que ter tudo isso que eu falei, porque você visibiliza o pensamento do estudante. Então, já tivemos alguns trabalhos focados, com temáticas, trabalhando na coisa do telejornalismo, do radiojornalismo, em cima da plataforma de formação, porque formação é importante, senão a gente não muda a cultura, senão o professor não vai nunca aceitar o que o estudante tem para colocar, para ajudar o coletivo. Então a gente forma o professor para poder também começar a pensar, prestar atenção mais no estudante. Então a gente já trabalhou com o tema ligado à sustentabilidade, literatura, étnico-racial, direitos humanos e, por fim, os ODS. Nosso trabalho, ele é desenvolvido com a escuta. A escuta é muito mais importante do que a fala do professor. A fala do professor precisa ser mediada. Então, nossa sala de aula é assim: uma roda onde as pessoas, onde os estudantes podem dizer o que pensa sobre o que vai ser trabalhado na sala de aula, sobre escola, sobre projetos. É ele que tem que dar, na verdade, o tom para que a gente possa construir o desenho do projeto ou da ação educativa. Se a gente não olhar o público, não entender do público, tudo que a gente vai falar é para o vento, para o nada. Precisamos saber quem são esse público, então ouvir é muito importante. Foi ouvindo os estudantes, 32 escolas, uma coisa de ouvir, a gente conseguiu fazer um trabalho de averiguação do pensamento do estudante em relação ao que pensa sobre escola. 43.655 estudantes disseram como é que eles enxergam escola para ele, educação. E fez a maior pesquisa do país, apoiado pelas equipes de imprensa jovem que usaram seus celulares e aplicativos de celular que eles idealizaram para poder consultar os colegas nas escolas de toda a cidade para depois dizer o que eles pensam sobre escola. Então, não dá para vocês lerem aqui, também não era a intenção falar sobre isso, mas esse cenário que foi colocado aqui, se você pegar o currículo da cidade de São Paulo, todas as áreas de conhecimento, inclusive a educação infantil, você tem uma parte para que o professor olhe e fale: olhe para esse aluno aqui, agora a partir daqui vamos trabalhar o que tem que trabalhar, vamos olhar o que ele fala, vamos trabalhar aqui, porque ele disse, Então, veja a força que tem o estudante na mobilização de uma educação pública de qualidade. Enfim, então é assim, essa é a primeira introdução que eu queria mostrar para vocês a respeito do que se trata, de onde a gente vem. Agora, o que é o rolê científico? O rolê científico foi uma proposta que a gente criou para aproximar a ciência, o conhecimento científico, com o estudante. O estudante tem dificuldade de entender que isso é muito importante. A gente criou um jeito, educomunicativo para poder aproximar o interesse do estudante com essa questão da iniciação científica ou da competência científica, como querer dizer.
Então a gente fez uma coisa já muito que a gente faz, só que customizamos isso. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, né? Para vocês poderem entender o que é o tal do rolê científico. Olá pessoal, você conhece esse lapisinho? Ele é o símbolo da imprensa jovem, e se você observar bem, vai perceber que é uma antena de rádio. Esse símbolo é muito mais que um simples lápis. Ele representa o nosso espaço de expressão e comunicação. Somos centenas de alunos e alunas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Somos uma rede e estamos em sintonia. Tudo que acontece por aqui vira notícia. Contamos os fatos e acontecimentos pelos nossos pontos de vista. Registramos, editamos, publicamos e compartilhamos. Somos alunos e alunas que produzem notícias. Colabore. Respeite. Oi pessoal, hoje estamos aqui no Rolê Científico fazendo a cobertura do Museu de Anatomia Veterinária. Quer saber mais sobre essa matéria? Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative aí as notificações do vídeo e é isso, bora lá! You get to hear me now. Aqui do meu lado está a Isabela. Isabela, pode-se dizer que esse museu é para todas as idades? Sim, a gente recebe grupos desde criancinha, 2, 3, 4 anos. A gente também recebe grupos de terceira idade, ele é para todas as idades. You get to hear me now. Estamos aqui no Museu de Anatomia Veterinária da USP. Estou aqui com o André Luiz, técnico do museu. André, qual a importância de um museu de anatomia veterinária? Bem, primeiramente, bom dia. Essa pergunta acho que é extremamente clássica, então acho que para nós aqui na veterinária, esse museu ele é importante principalmente pelo acervo que foi conquistado durante esse período que ele existe aqui, né? É um acervo totalmente doado, voltado à pesquisa, que tanto alunos de graduação, de ensino médio, utilizam para pesquisa na parte em geral, daqui da veterinária, não somente os alunos que aqui estudam, como também alunos de fora da universidade. O museu existe há 34 anos. Quais foram as principais conquistas desse espaço? Bem, isso mesmo, o museu existe há 34 anos, então ele surgiu em 1984. Então, todo o acervo ele foi doado através de animais vindo a óbito de outros museus daqui de São Paulo, também do Zoológico de São Paulo, também foram doações, e também animais que vieram a óbito daqui do Hospital de Pequenos Animais e também de grandes animais aqui da Universidade de São Paulo também. You get to hear me now. Saímos do Museu de Anatomia Veterinária e estamos assistindo uma palestra da participação das mulheres na ciência. Logo após, iremos assistir uma palestra da professora doutora Mônica Lopes. Pensar o que eu quero ser quando crescer. O que essa paisagem despertava na minha cabeça e que o resumo disso tudo o que está me chamando a atenção são os seres vivos. E que ciência estuda o ser vivo? Biologia. E aí eu pensei, se eu quero estudar o ser vivo, eu devo fazer biologia. Mas para fazer biologia, eu teria que estudar, estudar e estudar. E foi aí meu primeiro passo a entender que o estudo é o que nos move e o que abre portas. Independente de ser eu nordestina e mulher.
boa tarde. Estou ao lado da professora doutora Mônica Lopes Ferreira. O que levou a senhora a ser cientista? E você sofreu algum tipo de preconceito e pensou algum dia em desistir? Bom, ser cientista, despertei a vontade de ser cientista na Universidade Federal de Alagoas, através de um curso que foi ministrado por um pesquisador do Instituto Butantan. Foi quando ele apresentou a ciência chamada imunologia, que eu tive vontade, pensei que podia então seguir esse caminho acadêmico. Quando eu cheguei ao Instituto Butantan fazer o estágio, isso ficou ainda mais forte. Quando eu entrei em contato com outros pesquisadores, vi que essa vida não é monótona, que nós temos que fazer hipótese, que a curiosidade fica sempre aguçada, que um dia é diferente do outro, que eu estou o tempo inteiro em contato com muitas pessoas e que essa profissão poderia me permitir muitas coisas. Não apenas fazer a pesquisa em si, mas conviver com outras pessoas, formar outras pessoas, criar hipóteses, fazer divulgação da ciência, ser diretora de um laboratório. Então é uma profissão que ia me levar a diferentes locais e por isso eu quis sempre ser cientista. E aí galera que tá ligado na Rádio BNI Imprensa Jovem, tudo beleza? Meu nome é Gregory. Meu nome é André, sou da Rádio BNI. E hoje estamos aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para prestigiar algumas das palestras com o tema Ciência para a Redução das Desigualdades. Vamos lá? E o fato de a gente poder proporcionar um negócio chamado rolê científico, talvez seja o primeiro que a gente vai poder explorar um pouco mais a USP. Essa aqui é uma universidade pública e é uma universidade pública que precisa ter espaço para o público entrar. E essa atividade é para justamente promover, primeiro, rolê é um lugar de encontro. Então vocês já estão olhando para o lado, vocês estão vendo gente diferente, já façam contato, troque Instagram, troca WhatsApp, troca Facebook, não perca a oportunidade de fazer amigos aqui. A ideia do rolê é isso também, é vocês poderem conhecer um ou outro. Boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Com certeza é uma iniciativa fantástica, essa da escola pública, dos dois professores Carlos, porque eu conversando com os professores eu percebi o quanto me fez falta isso quando eu estou com 40 anos agora, o quanto me fez falta ter tido essas referências quando eu tinha meus 10, 12 anos, né, de ver mulheres, né, de ver mulheres negras especificamente, né, em posições, né, já linkando a fala quando o professor Pedro realmente faz diferença, né? A gente vê outra mulher, então eu não tinha isso, né? Porque a minha mãe era uma dona de casa, né? Então essas minhas referências tiveram que vir de filmes, sinceramente eu tive que usar filmes, atrizes, para criar esse imaginário de mulher empoderada, né? Porque eu não tinha isso, né? E ainda bem que eu tive uma mãe que me ensinou bastante. Boa tarde, meu nome é Paloma, eu sou da EMF, Dr. João Augusto Breves, e minha pergunta vai para o Ivan. Ivan, poderia nos falar sobre a questão da equidade educacional e qual a sua opinião sobre as cotas raciais? O primeiro exemplo de cotas que a gente tem aqui em São Paulo, especificamente, foi do Getúlio Vargas, quando ele descobriu que apenas os descendentes de italianos estavam sendo empregados na indústria que estava nascendo em São Paulo. Então, o primeiro exemplo de cotas foi para os operários que não eram descendentes de italianos, mas que não eram empregados na chamada indústria automobilística que estava nascendo aqui em São Paulo. Depois a gente tem um exemplo de cotas chamada Lei do Boi, em que os filhos de fazendeiros têm direito a vagas nas universidades. Isso para dizer o seguinte, a gente tem cotas no Brasil há faz muito tempo, só que as cotas eram reservadas sempre para os brancos. É isso, galerinha. Foi assim que foi o nosso rolê científico na USP. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Oi galera, hoje a gente veio falar sobre nossa experiência do rolê científico que a gente foi hoje na USP. Bom, minha experiência hoje foi maravilhosa. Eu pude participar da minha primeira entrevista coletiva, que foi uma coisa muito legal. E também entrevistei a professora doutora Mônica Lopes Ferreira, que é uma cientista e é um prazer, né, conhecer coisas novas, ter um contato com uma cientista, né, que é a primeira vez. Hoje foi excelente. E também não pode se esquecer que a gente
que a gente não é muito chegado a ver, né? A gente não encontra na esquina. Então a gente tem que ir sim no museu para ver essas coisas. Foi uma experiência bem legal, porque nós pôde conhecer os animais por dentro e principalmente a baleia, que Uma coisa que impressionou, né? isso, muito. O coração dela também. As Enorme, palestras também, enorme. que foi bem legal as palestras. A gente viu como é que a mulher sofre muito preconceito aqui e como é um machismo grande aqui também no Brasil. Muito, outros países são mais altos essas taxas de machismo, mas aqui no Brasil também é muito alta. A gente viu isso hoje. E também voltando a falar dos museus, a gente ficou sabendo que lá é sempre aberto para quem quiser visitar, e é uma coisa que a gente não visita, né? Infelizmente, mas a gente ficou sabendo que a entrada lá é livre para a gente poder conhecer novas coisas. A palestra também da professora Mônica foi bem legal, ela contar um pouco da vida dela, sobre as dificuldades que ela teve até hoje aqui, sobre o peixe também, né, o zebrafish, porque eles estão fazendo experimentos muito. Eles estão tentando substituir os ratos de laboratório pelo zebrafish. Que é uma coisa bem legal. Bom, gente, é um filme que tem vários vídeos, eu fiz um compilado, desculpa, ficou muito grande, né? Mas deu conta de mostrar o processo. Você viu que eles começaram no museu, aí foram lá, fez uma coisa não só de olhar, mas também foi de poder perguntar às pessoas, registrar essas perguntas para poder colocar na reportagem. Depois foi para um grande evento onde eles puderam ouvir os cientistas, e depois de ouvir os cientistas fizeram uma grande coletiva de imprensa, onde você tinha os cientistas, os estudantes, um de cada escola, e 400 alunos, estudantes do ensino fundamental de quinta série até o 9º ano. E esses caras e essas minas tinham que falar para que a plateia entendesse. Então, quando a gente possibilita que 300 alunos de 31 escolas possam estar juntos para poder discutir a questão da importância para o ponto de vista deles sobre um tema que talvez seja muito árido para ele, tem iniciação científica, quando põe os dois juntos, a comunicação acha um jeito de criar pontes. E é isso que eu quero dizer para vocês. Carlos, eu acho que o que a gente podia encaminhar em relação à sua apresentação é que a gente, no fundo, estava pensando aqui, está construindo um debate sobre comunicação de ciência, divulgação e comunicação de ciência. Então eu queria passar a bola para o Schwarz para ele falar o seguinte. Aqui na minha palestra a gente estava falando aqui do Catavento, uma maneira de divulgar ciência através dos equipamentos, da expografia do museu. O Carlos estava falando dessa comunicação corpo a corpo com o estudante, levá-los, estimulá-los, mas eu queria, o seu meio de divulgação científica é a internet. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação de como é comunicar a ciência na internet, e assim, o feedback da internet é interessante porque fica escrito e registrado os comentários das pessoas, um pouco abordando como que é esse feedback dos jovens, porque eu vi lá, ele tem um vídeo sobre motor de dobra quântica, tem 70 mil views. Eu falei assim, meu, 70 mil, que maravilha isso, 70 mil pessoas, assim, a gente pensa assim, às vezes nesse período obscurantista que a gente vive em relação à ciência, principalmente, cada vez mais fica claro que existe uma falta de entendimento gigantesco sobre o raciocínio lógico mais primário e o método científico. E como você sente na internet, nessa divulgação de ciência que você faz e nessa volta do público também, como é o que aparece mais, como as pessoas reagem aos vídeos? Bom, é muito legal divulgar ciência na internet, porque a internet te oferece uma plataforma
forma que antes não existia. Quando você queria falar de ciência, ou você queria buscar ciência, ou era no meio acadêmico, nas escolas, ou na televisão. Tinha programas dos anos 90, como o Mundo de Bigman, que trazia ciência, né, para os jovens e tal. Mas depois que passou essa época do Mundo de Bigman, a TV meio que tirou, né? Não tem muito mais esse tipo de conteúdo. E a internet possibilitou que pessoas que queriam falar sobre isso tivessem esse espaço. Mas tem outro lado. A gente acaba disputando espaço com uma galera que não se preocupa com as fontes, que quer chocar, trazer uma informação para chocar, mas não tem um embasamento científico sobre aquela informação. No meu caso, eu tenho uma ajuda da Sociedade Astronômica Brasileira, que me ajuda nos roteiros, eles fazem revisão. Tudo que eu falo ali eu coloco fonte, coloco minha fonte de pesquisa, e quando eu vou falar de um assunto do qual eu não tenho propriedade, eu procuro um especialista da área, eu tenho essa preocupação. Só que eu faço parte de um 10% da internet. A internet é um lugar onde qualquer um posta o que quer e não se preocupa com as consequências. Então, eu acho interessante que eu, um canal no YouTube, com quase 1 milhão de seguidores falando de ciência, né? Eu consegui esse número falando de ciência, mas o que eu faço lá? Eu simplifico. A questão do feedback, o que acontece, que eu percebo muito é que as pessoas vão nas escolas, ou nas universidades, são apresentadas aos temas, né, como motor de dobro espacial, física quântica e etc., mas fica faltando aquela coisa, como é que se aplica isso no meu dia a dia? Né, a pessoa às vezes está lá jogando videogame e imagina que tem uma tecnologia que usa física quântica para fazer a informação daquele jogo dar certo, o processo dar certo daquele jogo, né? Então, eu tento apresentar isso no dia a dia. Todo dia você vive ciência. A ciência está em torno de você a todo momento, dentro do seu corpo. Você olha para o céu, você está vendo a máquina do tempo. Você olha para as estrelas, você está vendo o passado. Então, as pessoas não têm essa ligação, né? No que a ciência, dentro da minha vida, no cotidiano, onde é que a ciência se aplica? Só que, infelizmente, essa informação acaba se misturando com um monte de conteúdo ruim que tem na internet. Gente que acaba... Tem vídeo sobre terra plana que tem, tipo, 500 mil views. 500 mil views. Eu fiz um vídeo refutando a terra plana, não sei, assim, você pensa até, coitado do Aristóteles, né? Eu não imaginaria que depois de séculos a gente ainda estaria falando da forma da Terra, mas infelizmente a gente ainda está tendo que falar sobre a forma da Terra. Eu fiz um vídeo sobre isso, refutando, e que tipo de feedback negativo. Eu acho que eu tive quase 100 mil dislikes de pessoas que querem acreditar que a Terra não é esférica. Então existe um problema aí, né, na divulgação científica. Acho que talvez o pessoal, não só da academia, mas os divulgadores também tiveram algum certo tipo de arrogância de não levar a sério essa dúvida. Né? E as pessoas tinham um questionamento sobre qual é a forma da Terra. E eu não respondi isso porque é uma pergunta imbecil. Entendeu? E não, toda pergunta ela precisa ser respondida, toda pergunta deve ser levada a sério. Né? Então, acho que por conta disso, a gente subestimar algumas perguntas, que coisas como antivacina, terra plana, cresceram na internet. Então, a internet ela é muito boa. Né? Enfim, toda a carreira que eu construí foi em cima da internet, e se não fosse por ela, eu não estaria aqui. E ela dá essa possibilidade, não, por exemplo, eu falo de astronomia, mas tem canais que falam de português, de geografia, de história. Então, abrir esse espaço, a gente não depende mais da televisão, da TV achar que é comercial você colocar um programa como o Mundo de Bigman. Hoje as pessoas podem ir na internet, qualquer um de vocês aqui pode abrir um canal no YouTube e falar da área que vocês selecionam. Né? Então, isso que é a grande revolução da internet. Agora, a gente tem que pegar pessoas mais capacitadas, pessoas preocupadas e mostrar de onde saíram as suas fontes. Porque senão se mistura muito com a coisa do fake news. Né? As pessoas não conseguem ver a diferença de uma coisa para a outra. E a impressão que eu tenho é que está cada vez pior. Porque as informações... Sério? Você tem cada vez pior isso? Eu acho, porque o que acontece? Eu vou falar... Ou está cada vez aparecendo mais porque a internet possibilita que todo mundo tenha um canal de diálogo e... Será que a nossa percepção sobre isso, ou será que de fato existe uma proliferação de ideias obscurantistas sobre a ciência? Sabe, a sua percepção é de que isso está aumentando. Por causa quando você disse que você, pela sua percepção, são 10% de canais sérios
e 90 de canais sensacionalistas sobre ideias malucas sem embasamento, essa é mais ou menos a proporção que você... Sim. Isso é o que acontece. Eu vou falar de uma ciência convencional. Digo assim, vou falar da forma da Terra, vou falar das missões espaciais, de como a gente chegou até a Lua e tal. Agora, chegar uma pessoa e falar de que extraterrestres são detectados, ou que a gente não foi para a Lua, ou que a vacina dá autismo, isso mexe com o emocional das pessoas. As pessoas acabam indo, é mais sedutor esse tipo de informação, então acaba tendo muito mais views, e por conta do algoritmo do YouTube que premia quem tem mais números, acaba sendo mais espalhado, entendeu? Então, como eu falei, eu fiz um vídeo sobre física quântica, deu 70 mil views, pô, legal. Aí uma pessoa vai lá e faz vídeo sobre reptiliano, sobre terra plana, 1 milhão de views. Por quê? É mais sedutor. As pessoas gostam dessa coisa de tipo, nossa, olha só, as pessoas não sabem disso, isso é uma verdade que poucas pessoas têm, vou assistir isso aqui e vou compartilhar. Entendeu? Então acaba espalhando uma coisa sistêmica. E a gente tem que lutar com isso, trazendo o conteúdo que tem as fontes. Tem até canais que são profissionais da área, pessoas do meio acadêmico que trazem as informações, eles não se preocupam em colocar as fontes, porque, enfim, eles já são da academia. Mas mesmo você sendo da academia, você tem que colocar as fontes dos vídeos, porque está muito difícil você separar o joio do trigo, sabe? E a pseudociência, o que ela é? Ela é uma fantasia, só que ela usa termos científicos para se vender como ciência. E as pessoas se confundem. Então fica muito difícil separar uma coisa da outra. Né? Aí a internet, como eu falei, o algoritmo do YouTube premia quem tem números, independente de como é que a pessoa conseguiu esses números. Então acho que isso aumenta muito a responsabilidade de quem faz esse tipo de trabalho, como de vocês, dos professores, porque a gente corre o risco de criar uma massa de cidadãos incapacitados para interagir com o futuro que se apresenta aí, porque vão ter uma ideia equivocada sobre a realidade, né? Isso é super preocupante, né? O Carlos também quer falar sobre isso. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter essa coisa de interagir, quem que tem interesse pelo conhecimento com a pessoa que tem o conhecimento. Então, o que nós desenvolvemos, por exemplo, no Imprensa Jovem, é que eles consigam qualificar suas questões, produzir boas perguntas para você tirar o máximo daquelas pessoas que têm, na verdade, conhecimento. E o fato deles poderem estar conversando com meninos e meninas, ele vai facilitar o jeito de falar. E é claro, tendo a possibilidade da internet, que é importante, de poder você moldurar essa conversa e depois socializar o mundo, mais pessoas vão acessar aquela informação. Quer dizer, a referência acaba sendo a própria pessoa que é o que conhece daquilo, balizada pelas boas perguntas também, né? Isso é importante mostrar que também a estratégia de colocar pessoas para conversar uma com a outra, colocar gente especialista com pessoas que têm boas perguntas, é muito importante para você poder tirar um conteúdo legal, né, efetivo para a formação. Bacana. Agora, então, falando em perguntas, será, Pedro, que a gente tem tempo de abrir perguntas? Vamos abrir, então, para perguntas e ampliar o debate. Alguém? Do YouTube. Os seus vídeos exercem a crítica pensante, né? E os outros são mais imediatos, eu acho que são mais visíveis, mais fáceis. Eu acredito que o aluno crítico está em extinção. Dá trabalho. Então é mais fácil correr, porque é o que a gente vê. Eu passo pelo Instagram, pelo Facebook, imediatismo, do que parar, estudar, criticar e estabelecer o meu, né, a minha opinião. Eu acho que esse é um grande problema que está acontecendo. Por isso um explode e o outro não acontece. É muito mais fácil, é como se fosse uma onda aonde eu vou. Porque agora a Terra plana, então agora eu vou nesta onda. Esse é eu também acho muito triste e muito preocupante.
Muito mesmo. Não, é verdade, eu concordo, porque uma coisa que eu falo no meu canal sempre é: questionem de tudo, inclusive dos meus vídeos. Se você achar que meu vídeo não condiz com a coisa que você aprendeu na escola ou em outro lugar, vá nas fontes, leia. Às vezes eu traduzi alguma coisa errada na minha pesquisa e me reporte. Mas não seja passivo na hora de consumir informação, qualquer informação que seja. Você vai num conglomerado de notícias, ver sobre política ou ver sobre ciência, sempre tem um olhar crítico. Só que o problema é exatamente o que você falou: as pessoas estão muito passivas. Cada dia que passa, as grandes agências de comunicação tentam mastigar cada vez mais informação porque as pessoas estão impacientes. Isso é exatamente o que você falou: as pessoas estão no Instagram ou qualquer outra rede social, elas vão passando rapidamente sobre as coisas, nem ler texto. A gente estava conversando em off antes, né? Em off é uma coisa de YouTube. A gente estava conversando antes de vir para cá que as pessoas estão deixando de ler, perdendo o costume de ler, então está cada vez mais imagem. Então imagina na hora de consumir um conteúdo, né? As pessoas estão realmente perdendo esse costume. Carlos também poderia falar dessa questão crítica, porque você, dentro do programa que vocês fazem, tem essa desvendar fake news, né? Eu acho que é um exercício de crítica, de entender a linguagem e tentar decifrar essa linguagem criticamente. Como vocês fazem isso? Então, a gente tem um trabalho balizado pela empoderamento, fazer os professores primeiro conhecer as linguagens, porque você conhecendo você consegue transitar melhor para poder entender o que está por trás, né, da produção de conteúdo. E a gente tem um trabalho de formação para a leitura crítica, né, que a gente espera que o professor, ao passar por um dos nossos cursos, seja de rádio, produção jornalística, imprensa jovem, cinema brasileiro e tantos outros cursos que a gente oferece, as pessoas saiam com a cabeça um pouco assim: peraí, eu vou trabalhar isso na sala de aula para colocar, empoderar esse estudante também para poder fazer uma leitura crítica. Por exemplo, agora nós vamos abrir um curso de imprensa jovem online para as escolas que têm projetos de imprensa jovem, para que tenham um grupo de estudantes, para trabalhar a questão do fake news, né? Como é que trabalha algumas estratégias para fazer a leitura crítica. E eu acho que isso vai ajudar esses estudantes, inclusive, a poder buscar conteúdos mais efetivos para a formação deles. Não cair nessas ratoeiras que a gente chama na internet, que tem muito acesso, mas às vezes não traduz aquilo que realmente precisa ser, ser apropriado ali em termos de conteúdo, né? Então, a gente imagina que a formação continuada de professores, de estudantes, isso de fato, a questão da comunicação entrar de fato no currículo, a leitura crítica também entrar no currículo é muito importante. Agora, tem um lado que é muito importante, que é o seguinte: como as pessoas não estão lendo mais e tem um fenômeno que é o acesso a várias informações, você vê, por exemplo, aqui, se você colocar um texto na frente de uma máquina dessa daqui e a pessoa tiver que ler, ela não experimenta o que tem nos outros lugares aqui. Tem textos curtos. Então, essa capacidade de síntese também ajuda a pessoa a experimentar. É uma ponte. E assim, quando a gente vê, por exemplo, os estudantes criando vídeos, inclusive estudantes youtubers criando para falar certas coisas, ele na verdade está criando uma ponte para levar o interesse para um aprofundamento. Por exemplo, se o estudante faz se um estudante vê o vídeo dele sobre um determinado conteúdo, aquele conteúdo muito conceitual, mas ele consegue traduzir isso de uma forma mais simples, mas ele não fala tudo. Se ele tiver interesse no vídeo dele, ele vai num cara que fala muito mais profundamente. Percebe que essas pontes precisam ser criadas também, porque senão a pessoa não chega, né? É muito difícil ensinar conceitos na sala de aula, né? Você precisa criar pontes, zonas de mediações, né? Em que você entenda qual é o processo que vai facilitar a comunicação do estudante com o conhecimento e você no meio como mediador. Bom dia. Acredito que o ponto de vista que a gente está falando aqui, esse meio de instigar os alunos, acho que é o primeiro conceito, o primeiro ponto até essa melhoria, de dar a voz aos estudantes e fazer nesse debate. Até um devaneio meu. Estamos chegando num momento que
o meio de colocar os alunos que concordam com os dois pontos de vista, que a Terra é plana, que a Terra é esférica, etc., e com todo mundo fazendo o que a gente está fazendo aqui, vai agregar muito mais para eles. Acho que vai de acordo com o que a gente está debatendo aqui, que é extremamente interessante. Não, eu acho interessante mesmo dentro da discussão, porque eu acho que quando você vai tentar explicar, por isso que eu acho que a questão da Terra plana não deve ser ignorada, porque quando você vai tentar explicar a forma da Terra, você acaba ensinando. Você vai explicar, mas você nunca reparou que o barco vai muito no horizonte, por que você acha que isso acontece? Ele cai no buraco? Não, porque a Terra é esférica. Por que daqui, lá do farol Banespa, a gente não consegue ver o pico do Everest? Por causa da curvatura. Então você vai explicando a pessoa, refutando e explicando, a pessoa acaba sendo convencida. Você não pode ignorar a questão, né? E eu acho que isso que às vezes acontece. Ou por que o eclipse da Lua ele é redondo, né? Exato, exatamente. Por que a sombra, né, que fica lá no eclipse é redonda? Então, eu acho importante ter essa discussão, né? Uma coisa que você estava falando, que eu queria até complementar, sobre essas pontes, né, de ensino. Nos Estados Unidos acontece uma coisa que é chamada de cultura científica, né, que é uma valorização dos museus, feiras de ciência, de tempos em tempos tem feiras de ciência lá. Então eles têm uma cultura, tem a própria NASA, né, que tem todo aquele marketing, aquela história mística por trás dela, que fascina as pessoas. Então eles têm muito forte uma cultura de ciência. E eu acho que aqui no Brasil isso precisa ser mais trabalhado ainda, tem uma cultura mais forte, tem que fazer mais eventos nos museus, nas universidades, né, levar as pessoas para passear dentro das universidades para elas verem que a ciência é acessível. Eu acho que isso que o Brasil tem um pouco de carência, sabe? Uma cultura científica. Acho que isso precisaria ser mais trabalhado. Eu acho que é papel não só dos museus, como também dos divulgadores popularizar esse tipo de assunto. Bom dia a todos. Uma pergunta para o professor Carlos Lima. Não ficou muito claro para mim, mas o senhor falou sobre a questão da criação de aplicativos. Também quero. Aí a minha dúvida é se esses aplicativos eles são criados pelos próprios alunos e quem os orienta. E a outra pergunta seria sobre a questão do programa de rádio, né? A gente sabe que o rádio ele é o maior meio de comunicação de massa do Brasil. Não tem TV, não tem internet, não tem celular. O rádio ele nunca perdeu o posto de comunicação de massa mais presente no Brasil e no mundo. É a maior audiência de todos os meios de comunicação do mundo. E eu achei muito interessante essa questão da utilização do rádio. E a minha pergunta é se esses programas ou programetes, né, que são criados, se eles são apresentados também em alguma emissora de rádio secular ou educacional, uma rádio de grande alcance. E caso negativo, se existe algum projeto para isso. Obrigado. Boas perguntas, viu, professor? A construção do aplicativo, ela foi uma construção coletiva a partir de toda a atividade que a Imprensa Jovem faz quando vai fazer cobertura dos eventos, tanto da comunidade, que é uma atividade que o Imprensa Jovem faz, é fazer cobertura dos eventos da comunidade, da cidade. Por exemplo, a gente vai nos grandes eventos como a Campus Party, a Bienal do Livro já há mais de 10 anos. E são muitas equipes. E cada vez que você vai trazendo as equipes, às vezes as equipes vão trazendo algumas necessidades que eles, os estudantes, apontam que se tivesse algum recurso que facilitaria eu acessar um conteúdo, por exemplo, como é que eu tiro uma fotografia jornalística? Como é que eu faço um programa de podcast? Né? Como é que eu faço para produzir um texto que eu vou usar para colocar no blog da escola ou no site da Secretaria da Educação? Aonde é que eu cadastro, por exemplo, para eu poder participar do projeto? Quais são as tecnologias acessíveis que eu posso usar com o meu celular para poder desenvolver aí baixar o aplicativo e usar o meu celular para eu poder, com o meu celular, ser a minha agência de notícia. Então, essas informações normalmente vêm dos estudantes. O aplicativo ele foi criado a partir da necessidade desses estudantes que foram apontando o que poderia ser um instrumento que ele pudesse ter no bolso e ele dar uma checada antes, até mesmo para poder subir as matérias, mandar as matérias para a gente poder publicar nos canais de comunicação oficial da Secretaria de Educação.
O aplicativo foi criado em plataforma livre, então é importante que a gente trabalhe sempre com recurso aberto, recurso livre e fácil, customizado. Não usamos nada de linguagem de programação, a gente usou algumas plataformas que nos ajudavam a fazer a coisa bem fácil, e as escolas que quiseram, puderam, e tem algumas agências de notícias que tem um aplicativo de celular para poder fazer a comunicação da escola com a comunidade. Mas a criação do aplicativo, ele foi uma construção coletiva que foi dando algumas pistas para poder construir. E esse aplicativo, ele é um recurso que os estudantes podem usar para fazer tudo isso que eu falei para você. Inclusive, fazer a consulta na rede, né? Pegar um aluno e falar assim, ó, você pode responder essa questão aqui, e ele já vai fazendo, que foi o que aconteceu com o currículo. Então a gente achou que o aplicativo é um recurso muito interessante e que inclusive a gente está pensando em como é que a gente faz formação dos professores para criar aplicativo, não para trabalhar com programação, mas o que colocar em cada aplicativo para poder usar como a comunicação da escola com a comunidade, né? Outro ponto que você falou, a questão do rádio. Cara, como é seu nome? Ô Jair, desejaria muito, cara, que ao menos as rádios comunitárias, são 32 aqui na cidade de São Paulo, chamasse os estudantes para fazer programas no espaço deles. E olha que as rádios comunitárias, por premissa, tem que abrir espaço de educação, mas esses caras, eles fecham a porta. Se os caras das rádios comunitárias que receberam um moratório para colocar educação, eles não abrem as portas para a gente, mas é só conversar, mas é muito difícil para conversar, né? Não é assim fácil. Aí eu te dou um horário, vou te dar um horário 10 da noite. Como é que eu vou levar o aluno para fazer programa de rádio 10 horas da noite? Não dá, né? É só esse horário que eu tenho. Então fica difícil. Como é que a gente faz? A gente produz rádio digital, usando essa coisa do podcast, mantém a ideia do rádio no pátio, porque essa na verdade, é o projeto que mais empodera os estudantes diante de toda escola. Você ter um espaço na rádio para tocar. Tanto que tem professor que não gosta por causa da música que o aluno coloca, os conteúdos. A gente vê o preconceito aflorar. E aí a gente tem que lutar, tem que fazer formação para isso. E manter uma ideia de trabalhar com rádio digital, podcast. Nós vamos aperfeiçoar muito esse ano, trabalhar programas, radiodramaturgia, para justamente o professor entender que também ele pode usar o rádio na sala de aula também. Não ficar só naquela coisa do aluno. Então o rádio ele vai sobreviver como uma ferramenta pedagógica, com o mesmo paradigma que o próprio Paulo Freire criou para ensinar, para levar a educação para além de São Paulo Rio, quando trabalhou, acho que o movimento de educação lá, naquela época que não tinha o rádio, não tinha a possibilidade de fazer uma educação em toda a cidade, ele levou o rádio para fazer isso. É assim que a gente vai tentar levar, usar as tecnologias que tem, a facilidade de chegar nas pessoas e empoderar essa molecada também com os conteúdos deles. Bom dia, meu nome é Guilherme, tenho 22 anos e eu como estudante, eu posso dizer que eu sempre amei astronomia, mas por conta de falta de estrutura do governo, aliás, só um adendo, sou muito seu fã, eu fiquei uns 5 anos afastado da ciência, porque eu sempre gostei muito, só que a escola, ela não tem esse tratamento com ciência, eles só querem ensinar aquela coisa básica, maçante, chata, e você como amante de ciência, você acaba desgostando do curso, porque quando você acha uma coisa que você pode cursar, você não consegue, porque é longe, falta estrutura, não tem como você fazer isso. Então, não é só direcionado a você, Schwarzer, mas também aos dois professores. Como é que a gente podia fazer para instigar nós, estudantes, a começar a estudar, a ver algo maravilhoso, que é o nosso universo, instigar pessoas a terem ideias, a ter vontade de fazer algo mais pelo universo, não ficar presa nessa coisa do cotidiano. Porque eu só voltei à ciência há 2 anos, quando o YouTube me sugeriu o seu canal. Então eu queria saber de vocês, como é que a gente, nós, não só pessoas, governo, como civilização, podia fazer para instigar a comunidade como um todo a ver o universo como um futuro? Porque o futuro começa agora, o futuro não é amanhã. Muito obrigado. Bom,
Bom, fico feliz que o meu canal acabou servindo como uma ponte para você voltar para a ciência. Eu acho que para fazer as pessoas, estimular as pessoas a entrarem numa área científica, primeiro tem que mostrar que não é impossível, né? Uma coisa que eu percebo muito, as pessoas, principalmente na área da astronomia, as pessoas não sabem como ganhar dinheiro sendo astrônomo. Como é que um astrônomo vive? Como é que ele faz para viver? Ele vive de pesquisa? Então, primeiramente, você mostrar como é que é feito o dia a dia do astrônomo, como é que o astrônomo faz a pesquisa dele, não só o astrônomo, qualquer outra área. Você simplificando, mostrando, entrevistando pessoas da área, mostrando como é feita a pesquisa, você acaba desmistificando isso de que é uma coisa impossível, só você indo para a NASA para estudar a área. Você pode fazer pesquisa aqui, eu conheço bons pesquisadores aqui do Brasil. E uma outra coisa que pode ajudar a estimular e divulgar e trazer mais pessoas é isso que a gente está fazendo. O museu entrou em contato comigo e pediu para eu vir aqui, e um acabou divulgando o outro. Muitas pessoas vão acabar conhecendo meu canal por conta desse evento, e muitas pessoas conheceram o museu por conta da minha divulgação. Eu acho que tem que ter mais ações colaborativas entre os divulgadores, entre as universidades, entre os museus, porque todo mundo se juntando, a gente consegue trazer mais pessoas para essas áreas. Eu acho que no Brasil tem um pouco isso, às vezes rola uma politicagem, o planetário do Ibirapuera. Eu acho que ele é super escondido, eu não vejo muitas pessoas divulgando ele. Tem pessoas que... quanto tempo existe o planetário? Eu acho que 20 anos que ele está lá ou mais. Acho que o espaço ali acho que são 50 anos. O planetário não lembro ao certo. E muitas pessoas até hoje não sabem que tem aquele espaço. Então eu acho que para trazer essas pessoas para essas áreas tem que ter um trabalho colaborativo. Eu acho que só eu com o meu canal no YouTube eu não vou conseguir fazer isso. Eu posso até atingir algumas pessoas, mas eu acho que se eu tiver o apoio de uma universidade, se eu tiver o apoio de um museu, de professores, a gente da área, e todo mundo trabalhar junto e rolar essa troca, nossa, a repercussão vai ser muito mais efetiva, a gente vai trazer muitas mais pessoas para essa área. Quer falar alguma coisa? Bom. Eu acho que o Schwartz falou uma coisa que é importante, fazer networking é muito importante, você fazer parceria com todo mundo é muito importante. Eu acho que muitas vezes a gente enxerga a escola como uma espécie de cada um na sua caixinha. E a gente, por exemplo, tem um professor de ciência, tem um professor de português, tem um professor de matemática, tem aula de português, de matemática, e muitas vezes a gente não vê uma intersecção, uma troca, uma interdisciplinaridade para poder desenvolver, na verdade, por exemplo, se não tem que falar toda a ciência, mas falar ciência com português, com história. Isso eu acho que tem um papel importante a questão do desenvolvimento de projetos coletivos, colaborativos entre os professores. Se cada vez mais as reuniões de professores, as reuniões de GEIF ou de HTTPC, a gente está falando aqui de realidades das secretarias de educação do Estado e da Prefeitura, pudessem pensar juntos para poder criar formas para poder, por exemplo, como é que eu consigo trabalhar a questão da tal da competência científica, não sei. Vamos pensar junto para ver se eu de história posso ajudar, se eu de português posso ajudar, e criar um projeto em que o estudante seja, na verdade, o segundo cara na relação de diálogo, para poder criar projetos. Uma coisa que é muito legal também é assim, a gente vai perceber que quando a gente consegue sentar junto, vai aparecer muitas ideias, e muitas ideias às vezes de criar, por exemplo, como a gente esteve agora no evento chamado FIC, Feira de Invenções Criativas, junto com o FEBRASE, duas formas de você mostrar ciência, uma que você fazia ciência, invenções, brincando com lixo, um pedaço de peça, criando tecnologia ali, com soluções em que o grupo pudesse, olha, como é que eu vou criar tal coisa, assim, vai pegando pedaço de lápis, pedaço de coisa e vai criando uma ideia. Você prototipar a ideia. E prototipar a ideia já é um bom começo para a gente poder pensar em ciência. Porque cada protótipo que se cria coletivamente, que não tem nada de tecnologia, mas você junta, tem uma ideia, ali vai gerar possibilidade de trabalhar isso. Então, eu vou dizer para vocês que, por exemplo, tem uma professora nossa que está disputando aí para ser uma das... já é uma embaixadora da educação, que é a Débora Garófalo, e ela está lavando uma coisa chamada robótica com lixo. Como é que ela consegue criar ciência aí? Desenvolvendo com lixo a produção
de ciências também. Então, acho que a gente precisa ser aberto, né, a essas possibilidades de criação de propostas dentro da sala de aula. Ah, mas eu tenho 40 alunos. Tá, você tem 40 alunos? Transforme esses alunos em 4. Faça grupos de 10 alunos e propõe 10. Você não vai ter 40 alunos para atender, você vai ter 4. Você vai mediar, conversar com o mesmo. É muito difícil juntar as mesas, mas a gente vai ter que ter uma montagem. E aí, com as ideias dos estudantes, a gente vai vendo aonde é que vai se encaixar a ciência. A ciência é muito rica, muito ampla e se liga com qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas a gente precisa ter uma mudança dessa, né? Que é o seguinte: eu não posso estar sozinho, eu tenho que estar com o outro. Então, o que a gente vai criar a partir dessa reunião, essa colaboração um com o outro? Gostaria de comentar isso também sobre um ponto de vista que eu acho que o Catavento ele busca exatamente esse despertar do encantamento para a ciência, né? E dentro das instalações. E uma outra coisa que completa isso, que é muito importante para o Catavento, são 140 monitores que ficam nos espaços fazendo essa mediação entre a expografia, que eu falei bastante da expografia porque o meu trabalho sobretudo é esse, mas a gente tem aqui 140 monitores que são estudantes das áreas afins do museu, estudantes de universidades, então biólogos, físicos, químicos. Essas pessoas, elas também têm um valor imenso aqui para o Catavento. São 140 que fazem essa ponte de estimular esse pensamento científico, e a gente recebe aqui 2.000 estudantes por dia, e esses 2.000 estudantes, a nossa missão é que eles saiam com esse encantamento que você tem pela ciência, esse despertar para a ciência. Eu acho que ela está sobretudo nessa relação prática de despertar a paixão e desse entendimento que não precisa falar sobre desse sabor que tem. Acho que é descobrir o que já existe na ciência, desse mesmo sabor que tem as fake news, que são assim, na verdade a Terra é plana. Isso gera uma polêmica que tem assim um certo sabor. Já eu sei de uma coisa que as pessoas não sabem dos reptilianos e tal. Então, se você pensar que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos do mundo, são informações tão saborosas quanto essas fake news. E eu acho que essas relações também práticas que despertam a paixão, porque a partir do momento que você está realmente realizando essas coisas em grupos e tendo ideias, elaborando coisas, realmente estabelecendo uma relação prática com as ideias científicas, eu acho que esse é o segredo para pulverizar, dinamizar as ideias da ciência e divulgar elas amplamente na sociedade. Alguma pergunta mais? Tem tempo de mais uma? Tá certo, Rita? Meu nome é Ângela, eu sou recém-formada, formei agora em dezembro, pedagogia. Visitei já, hoje é a 5ª vez que eu venho nesse ambiente do Catavento. Tive a oportunidade, como estagiária, de trazer 10 crianças aqui nesse espaço. E quando eu divulguei na escola, né, no caso, na MF Céu Água Azul, sobre esse espaço que a gente deveria aproveitar mais, a grande dificuldade que eu senti foi a questão da parceria com a SP Trans para trazer um maior número de crianças aqui nesse espaço tão maravilhoso. Então, eu sinto essa dificuldade que eu percebi como estudante, né, e um incentivo assim com os professores, que eles falam assim, mas a gente não tem tantas pessoas para ajudar também, se levar um volume maior, como que fica, né, a questão. Então, tem essa dificuldade da parceria da SP Trans para trazer mais crianças das escolas municipais até esse ambiente tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo também não tem pessoas tão disponíveis assim. Às vezes eu vejo como estudante também, que eu querendo ou não, ainda não estou atuando na área, que há um bloqueio dessa parceria da voz do estudante mesmo, como o Carlos ali falou, né, com nós educadores formados. Que eu vejo ainda eu como estudante, que ainda não estou, né, aí eu vejo assim, tem professores, não,
na raça mesmo, ali na hora do vamos ver, é difícil, não é tão fácil assim. Então é muita coisa maravilhosa para a gente passar, mas tem ainda seus percalços também. Esses são percalços que o Catavento atravessou, que no passado nós tínhamos uma parceria, nós recebíamos inclusive da Secretaria da Cultura e da Secretaria da Educação, e dentro da parceria com a Secretaria da Educação, nós tínhamos os ônibus pagos para agendar, eram grátis. E depois da crise começou, essa parceria acabou e isso dificultou muito os agendamentos e a gente ofereceu o ônibus de graça. O Catavento durante anos ofereceu o ônibus e um lanche para as escolas, mas isso, depois que veio a crise, isso... E a gente agora tenta, digamos, a gente tem feito parcerias com o SESC, de alguns ônibus que vêm para cá, vai no SESC e vem para cá, e a gente também, os ônibus que a gente consegue oferecer grátis, vem para cá e vai no SESC, estabelecendo parcerias nesse sentido, para conseguir manter o público, porque a gente está numa área que tem a Avenida do Estado, a Avenida Mercúrio, para as pessoas virem a pé aqui, é complicado, mesmo assim a gente tem sido o museu mais visitado de São Paulo nos últimos anos. Então isso é uma vitória por um lado, por outro tem certas derrotas que a gente tem que superar e essa é uma delas, de continuar com a visitação que a gente tem mantido. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, que o Partido do Princípio da Cidade é educadora. E esses espaços privilegiados, eles ficam longe das periferias onde estão as nossas escolas. Eu já, por muitos anos, eu já venho falar, onde eu trabalho, que a gente deveria ter, na verdade, um programa de transporte gratuito para os estudantes poderem sair das suas escolas em grupo com o seu professor e fazer o rolê. Esse rolê científico pode ser rolê cultural, pode ser uma visita em algum lugar. E aí, por exemplo, fica até uma sugestão para se pensar. Eu sei que essas questões são muito maiores, mas veja se a gente não pudesse usar o transporte coletivo no período que eles estão batendo lata, literalmente, que é das 10 da manhã até às 16 horas, que não é o período de pico em geral fica um pouco antes e depois, e aí os alunos tivessem a escola tivesse um cartão em que ela pudesse passar um grupo de estudantes para poder viabilizar a ida desses estudantes ao espaço usando o transporte público. Eu acho que usar o transporte público também é uma forma educativa, porque você vê a cidade, eu penso que inclusive é até mais educativo do que você contratar um ônibus de luxo para ir. Porque ele é todo fechado, curtindo, você está curtindo, você está com as pessoas, você está aprendendo o caminho de você sair da onde você está para onde você vai. Quando a gente privilegia os alunos para poder fazer a saída de um bairro da periferia para chegar num evento aqui no centro, os meninos é a primeira vez que saem do bairro deles e vêm para cá. Então acho que isso também é educativo. E pelo fato de ser educativo uma visita, isso tem que ser cobrado no PPP da escola. No PPP da escola é a instância onde a gente tem que colocar essas demandas que são muito importantes, para que naquele dia específico, se a escola arrumar o transporte, se todo mundo fazer uma vaquinha, né, e colaborar para poder os meninos irem, aquilo já está marcado como aula. E sair da escola para ir visitar a igreja da Sé é aula. Todo mundo acha que essas coisas de passeio é um incremento, é aula, gente. É aula. A cidade é educadora, isso precisa ser pedido. Se a gente não consegue com política pública, viu, professora, que não sai, ninguém, essa informação não ecoa em quem caneta, eu acho que na escola precisa ter um movimento entre os professores para poder ver as verbas que vêm para a escola. Eu sei que são poucas, mas se isso é realmente importante e vai ajudar o coletivo, é um projeto importante, a escola pode tentar ver uma maneira de viabilizar isso, para poder viabilizar a ida, né? E se tem uma ida que depois tem um produto de comunicação, que é o que a gente faz, a gente socializa isso para a comunidade inteira, aquela que não pôde ir. Só as últimas 3 perguntas. Vamos fazer em formato de compra, tá certo? Você tinha pedido, você e o Márcio, exatamente.
Então a gente faz esse combo, tá certo? Nós vamos continuar às 2 horas e essas questões também podem ser retomadas nesse momento. Bom, e o meu? Pedro, deixa eu falar que eu já... Eu vou mais comentar, talvez, do que perguntar, porque eu vi perguntas bem distintas. Meu nome é Márcio, eu não sou professor da rede pública nem da rede particular, mas eu sou o origamista que trouxe os origamis. É uma alegria imensa, né? O Pedro, a gente fez essa ponte, eu trouxe o origami para o catavento, eu já fiz no final de semana, né, Pedro? Foi super legal. Eu tive o prazer de organizar alguns encontros com José Pacheco. E eu acredito muito, assim, só para talvez mais do que explicar onde estão meus filhos. Meu filho mais novo está estudando no Amorim Lima, que é um colégio municipal que acredito que muitos de vocês conhecem. Não foi fácil fazer essa transição e eu confesso que eu tenho 2 grandes bandeiras hoje na educação. Uma é a educação pública, aliás, parabéns a todos vocês professores, porque eu até me emociono quando eu falo, porque hoje eu vejo como a escola particular não é a solução desse país. E a outra bandeira que eu defendo muito, acho que tem muito a ver com o rapaz que falou de astronomia, meu filho mais velho tem 15 anos e faz 1 ano que ele está estudando fora da escola. Porque ano passado, quando a gente mudou, a gente pensou, vamos entrar numa ETEC, né? Mas eu pensei, gente, mas entrar numa ETEC só porque não paga? E aí ele teve a coragem de assumir o estudo fora da escola. Eu falo que ele descobriu um talento que eu nunca imaginei, nem ele mesmo. Ele descobriu o talento de escritor. Ele lê muito, escreve como ninguém. Eu li um texto dele e falei, gente, eu nunca vi isso. Quer dizer, não falando, adoro as ETECs, adoro sempre Paula Souza, mas assim, eu acho que o maior desafio é a gente dar espaço para os talentos. Tem uma frase de uma amiga minha que chama Sabrina Tencourt, que faleceu recentemente. Alguns de vocês devem saber daquele caso do João de Deus, ela se suicidou. E a pergunta que ela fez no site dela, que me colocou nesse caminho, é qual é o talento que você pode oferecer para o mundo. E eu sou apaixonado pela educação maker, que a Débora Galofaro, aliás, eu só falo com ela pelo Facebook, estou louco para conhecê-la pessoalmente. Acho que é isso. Acho que como é o nome da senhora que perguntou? Não, a senhora fez a primeira pergunta. A senhora perguntou. Como? Luciana, eu acho que a educação maker é a gente dar espaço para vocês professores, nós professores, a gente fazer algo e se divertir. Então eu faço um convite para vocês. Tem uns folhetinhos lá do Origami Club, da Conquista Education, mas é quando a gente realmente, como professor, entra no espírito maker de se divertir. Eu peço que vocês joguem um dado, tem um dado de 14 lados lá, tá? Podem jogar, viu? Podem interagir, mexer nos origamis, só não pode levar, tá? Vocês podem interagir. Então fica esse pedido. A educação maker, na minha opinião, é o que vai trazer todo esse interesse das crianças de qualquer idade por se apaixonar por aprender de novo. Obrigado. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Patrícia, eu sou aluna do último ano, de licenciatura em Biologia, Ciências Biológicas, pelo Instituto Federal de São Paulo. E dentro do meio acadêmico, a gente enxerga uma grande dificuldade da passagem do conhecimento científico adquirido pelos pesquisadores, pela vanguarda da ciência, para a sociedade. Existe realmente uma barreira muito grande. E eu queria perguntar para o Schwarza, que tinha comentado um pouco antes, que tem uma comunidade, um pessoal que te ajuda da astrofísica, fazendo a revisão do seu conteúdo. E eu queria saber se você realmente enxerga essa barreira, essa resistência da parte acadêmica, dos pesquisadores, em fazer essa passagem, essa divulgação para a sociedade, Porque a gente realmente vê que isso acontece, tanto é que a pseudociência está aí aumentando muito, E como combater isso? Como mostrar para os cientistas, para os pesquisadores, a importância da divulgação científica, Porque muitos se recusam a fazer essa parte mais didática, mais cara com o aluno, Então, eu queria perguntar isso. Só um minutinho, de fazer a pergunta. Bom dia, sou Liliane. Eu estou ouvindo a pessoa falar, sou professora de ciências também, bióloga há 10 anos,
E eu estou ouvindo o pessoal falar muito da dificuldade de chegar até aqui, estando aqui em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Jacareí, lá de São José dos Campos. Eu percebo, lá eu sou professora do Estado, que a minha maior dificuldade, né, que eu percebo lá na minha escola, na minha região, de divulgação da cultura científica, é realmente uma resistência dos próprios professores. Eu falo isso, eu sei que tem muito professor que só fala que o problema tudo cai em cima do professor, mas eu percebo ainda a resistência dos próprios professores em querer fazer aulas diferenciadas, em querer sair da zona de conforto. Eu estou no Estado há 5 anos, como eu falei, e eu sempre fui como aquele aluno que falou que começou a gostar de ciência e não tinha muita oportunidade. Eu nunca desisti, porque eu achava que todo mundo tem a sua oportunidade. Então, eu acredito também naquele aluno proativo, que também tem que partir da pessoa, a gente tem que instigar, mas o aluno também tem que querer. Isso também está na sociedade, essa falta de vontade, de querer, ou medo de não achar seu lugar na escola. Então eu percebo também que tem as pessoas que se destacam, outras não. Então assim, a importância da divulgação da ciência, eu acredito que vai de cada cidadão, mesmo que ele não tenha tanta oportunidade como é na área da educação. Eu conheço tiozinhos, vamos pensar assim, na minha cidade, que está lá sentadinho, olhando o tempo passar, que ele tem mais informação de ciência, entende muito mais, porque a ciência começou com uma simples observação. Então, eu acredito muito que a instigar o aluno, né, e divulgar a ciência está muito mais assim no professor sair da zona de conforto. Eu faço muita aula simples, dando copo descartável, usando água, coisa que tem na escola. Tem que ter criatividade, a gente tem que ter um olhar que nem sempre aqui é maravilhoso. Eu me entraria todos os anos, todas as salas da minha escola. Não dá. Que eu traga a gente sempre faz um evento e separa. Realmente o aluno tem que mostrar que ele precisa, que ele quer ir lá. A gente faz uma espécie de concurso, assim, e os melhores notas. Infelizmente, mas isso daí não é meritocracia. Quem merecer, quem participar da feira, quem divulgar um material, quem correr atrás. A gente tem internet, hoje em dia o Estado fornece e tudo mais, mas tem aluno que mesmo assim não tem vontade. Então eu acredito que tem muita coisa também do próprio ser, que a gente tem que estar na escola, nem que seja porque a mãe obriga, precisa da bolsa, a família, tá lá, mas eu percebo pessoas realmente que vieram para mudar, que vieram para demonstrar, como vocês, como todos que estão aqui, hoje é um dia de sábado, não somos obrigados a estar aqui. A gente vem porque a gente quer, porque nós somos diferentes. Então eu acredito nisso, que a divulgação da cultura está muito em aquele que ama demais como nós, falar e mostrar em exemplos simples do dia a dia para o nosso aluno. E a importância desse local, para mim particularmente, e para as pessoas que todo mundo que eu conheço, às vezes aniversário de algum filho de amigo eu trago aqui, é o meu presente. Todo mundo fala que seus presentes são diferentes, porque eu acredito que é assim que a gente vai construir. É um trabalho de formiguinha que não vai mudar, vai ser sempre esse. E que é isso que é o diferencial para a gente ter pessoas de destaque na sociedade. Na verdade, foi um comentário, né, para dizer que eu acho que é isso. Não tem como a gente procurar problemas, assim, tem N problemas sociais, culturais, na nossa política e tudo mais, mas eu acredito que mesmo com esses problemas, que seria utopia eu achar que vai mudar, né, a gente sabe, mas a gente tem que continuar esse trabalho de formiguinha. Mas mesmo uma coisa que vem de mim, assim, que eu sei que todos que estão aqui têm, que é fazer a nossa parte e não desistir nunca. Então, vamos pessoal, bom dia. Temos mais uma pessoa, segunda pergunta. Era para você? Não, era você. Que levantou. Quem levantou primeiro? Bom dia, eu sou a Natália, fui monitora há 9 anos aqui no Catapulto. Hoje eu sou professora de ciências da rede municipal. E a gente tem falado aqui as perguntas muito referentes à curiosidade, despertar a curiosidade do aluno, por meio dos museus, dos canais do YouTube. Meu comentário, minha pergunta seria como despertar isso também no professor. Porque hoje na escola, muito professor se acomoda, fica naquela questão que foi ensinado para ele, repassa o que foi ensinado, e não tem a curiosidade também de despertar novos conhecimentos para ele próprio, para passar para o seu aluno. Então a minha pergunta seria essa, que eu agradeço muito. Professor, por favor. Bom, o que aconteceu foi que a Sociedade Astronômica Brasileira ela percebeu que tem muitos canais no YouTube falando de astronomia e falando errado.
se preocupando com fontes, etc. Então eles me procuraram, né, porque a Sociedade Astronômica ela percebeu essa mesma resistência que vocês falaram, né, que o meio acadêmico tem uma resistência de abrir espaço para divulgadores, ou pelo menos para respeitar quem faz o trabalho de divulgação científica. O que eu digo respeitar? Uma das minhas maiores influências para fazer o trabalho que eu faço é o Carl Sagan, né, que apresentou o Cosmos, etc. E na época que ele estava fazendo esse trabalho forte de divulgação científica, muitas pessoas do meio acadêmico ficavam brincando, falando assim: pô, eu vejo mais você na capa da Time do que publicando artigo científico. É uma questão que envolve um pouco de vaidade, porque você está na frente da mídia, né? Então algumas pessoas ficam assim: pô, o cara está querendo ser estrela, e às vezes não é isso. Ele quer atingir mais pessoas, ele quer fazer a curiosidade despertar entre as pessoas. E também tem um lado da resistência que é super compreensível, que quando você vai fazer divulgação científica e falar ciência para massas, você tem que simplificar algumas coisas. E na hora que você abordar um conceito, algumas coisas você vai deixar de fora, ou então usar algumas analogias que para algumas pessoas no meio acadêmico você está desvirtuando, né, aquele ensino. Então eles têm aquele protecionismo de como foi ensinado na academia e acham que você não deve desvirtuar aquilo. Né? Só que como é que você vai falar para as massas falando um monte de equações? Você tem que simplificar, você tem que pegar exemplos e analogias para fazer. Então eu acho que por isso que existe um pouco dessa resistência. Né? Só que eu acho que está diminuindo. Como a própria sabe, né, a Sociedade Astronômica Brasileira tem trabalhado de trazer o meio acadêmico e juntar com os divulgadores, com as pessoas que têm uma comunicação, carisma, então acho que já tem diminuído esse partido deles, né, da parte acadêmica. Ainda existe um certo receio, tenho amigos que são pesquisadores e que resolveram fazer divulgação científica e que perceberam um certo preconceito a partir do momento que eles começaram a fazer divulgação científica. Então ainda existe, mas eu acho que isso está diminuindo, acho que está melhorando, tanto é que eles me procuraram, e eu agora sou assessorado por eles. Então todos os meus vídeos lá têm o selo de qualidade deles, eles assistiram, aprovaram aquele conteúdo. Muitas pessoas ainda postam no YouTube sem se preocupar com isso. Às vezes até a entidade procura querendo ajudar e eles ignoram porque eles não estão nem aí, só querem números. Então eu acho assim, a forma que a gente tem, pelo menos que eu faço, tentar combater os fake news e os conteúdos mais sensacionalistas, é instigar a curiosidade da mesma forma que o outro lado faz. Você deu um exemplo muito bom, né? Tipo, poxa, as pessoas ficam procurando coisas fantásticas nessas mentiras, mas nossa, tem mais estrelas no céu do que areias no deserto. E é uma coisa que mexe com a imaginação. Um exemplo que eu sempre dou é do buraco negro. As pessoas ficam com medo de monstros, existe monstro, não sei aonde, foi visto o monstro do Lago Ness, aquelas coisas todas. Aí eu falo, pô, existe um monstro no espaço que é uma grande sombra negra que engole tudo que chega perto dela. Nem a luz consegue escapar. A pessoa, nossa, isso existe sim, é um buraco negro. E é um negócio que está aí, a relatividade geral comprova a existência dele. Então você tem como você combater usando as mesmas armas. Só que a diferença nossa é que a gente tem as fontes, a gente tem os estudos por trás daquilo, é a forma que se apresenta, é usar o marketing, né, a seu favor. Então, acho que essa é a maneira que a gente tem de combater. Eu acho que completa, assim, dentro dessa lei que o Jorge está falando, isso, além de ser um estímulo para o canal dele, eu acho que também serve como mote para o estímulo dos professores também, né? E também, eu acho que você tinha perguntado para o Jorge sobre essa questão de como fazer essa ponte entre a linguagem acadêmica para a comunicação com o público em geral. Aqui no Catavento também um momento mais delicado para elaborar e projetar qualquer instalação, exatamente delicado, complicado e tenso, e gera tensões positivas, mas elas são necessárias em vários momentos aqui do trabalho do núcleo técnico, quando a gente está fazendo essa transição. Porque quando a gente fala sobre DNA, por exemplo, a gente chama uma pessoa acadêmica que estudou durante a vida inteira sobre DNA, e aí monta-se uma equipe maior de pessoas interdisciplinares, assim, uma equipe interdisciplinar que vai tentar primeiro se aprofundar nesse assunto,
para depois tentar traduzir esse assunto para uma linguagem mais acessível a todos os públicos. E esse momento é o maior desafio, o momento mais tenso, o momento que às vezes gera um descontentamento por parte do acadêmico, porque ele estudou 10 anos, a vida inteira dele, aquele assunto, ele gostaria de colocar tudo que ele sabe, e às vezes, quando você tenta fazer uma analogia, e esse debate é um debate muito rico, na verdade, porque vamos colocando ali determinadas analogias que não encaixam no acadêmico, não, isso você não pode fazer essa analogia por causa disso, e vamos se tentando encontrar outras ideias até chegar num tipo de linguagem. Eu acho que esse é um desafio enorme de conseguir comunicar a ciência de uma maneira acessível, porque a academia tem essa tradição e, claro, como você está lidando com questões complexas de uma maneira muito profunda, você tem que construir um cabedal ali de nomenclaturas e determinadas linhas de pensamento que são super complexas, e transformar isso em uma linguagem mais simples e não simplória e instigante é o maior desafio que tem. Eu acho que o que o professor colocou aqui, da cultura maker, um pouco ajuda você, professora, que tem dificuldade de poder integrar os professores, de tentar criar um momento de produção, assim, pensa, por exemplo, uma coisa dos professores poder criar uma aldeia criativa em que o grupo de professores projetem soluções com pedaço de papel, linha, palito, coisas fáceis em que você dá essa tua prova. Essas são as ferramentas que vocês têm. Vocês têm um coletivo, vocês vão ter que ter um tempo. A ideia é que vocês tenham um tempo para vocês criarem solução para essa aldeia. Certamente um vai ajudar o outro para poder criar. E ao criar essa aldeia feita de coisas palpáveis, é a hora que você pode usar para dizer, tá vendo aí que essa solução que você deu, que faz parte dessa questão de ciência, tá vendo aí, professor, se você olhar como um todo, você não vai se enxergar dentro dessa aldeia? Então, a gente consegue contagiar os professores muito com essa coisa da mão na massa. A formação comunicativa, quando a gente leva o professor para fazer um curso de rádio escolar, a gente leva para o laboratório de informática. Ah, mas eu não tenho conhecimento de informática. Não tem problema. Eu garanto que depois de 20 horas você vai ser capaz de fazer um programa de rádio no computador. E aí ele vai perceber que ele pode fazer na casa dele, ele pode desenvolver coisas que ele fala, puxa, acho que vou poder fazer tal coisa na minha aula. Por exemplo, sou professor de educação infantil, posso fazer uma contação de histórias usando o meu computador para isso. Partindo do quê? De uma atividade colaborativa e coletiva de formação. E aí tem uma pessoa que você tem que conversar. Essa talvez seja a mais resistente do que todos os professores. É o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, ele é a chave que você tem que encantar ele primeiro. E é o que eu falo. Muitas vezes você tem uma ideia boa para conversar com ele, né? Ele fala assim, não, disso aí eu entendo disso. Aí você fala assim, pô, acabou a conversa. Não, você entende disso? Então vamos discutir sobre isso para poder chegar lá. Aí há também um professor que tem algumas ideias, algumas demandas para trabalhar no coletivo, precisa também ter essa capacidade de conversar e convencer, né, esse cara que vai dar esse start na sala no trabalho. Então, a aldeia criativa, por exemplo, é uma bela solução, está dentro de uma ideia chamada da cultura maker, de fazer mão na massa, está muito abraçada também com a ideia de comunicação. Eu acho que nós estamos falando de comunicação e, por exemplo, na questão da comunicação científica, se a gente puder desenvolver coisas que pudessem sair do papel e ser apresentados em audiovisual, ou em visual, ou em áudio, a gente consegue alcançar mais gente, né? Ninguém dá muito valor à questão da comunicação. Acho que comunicação cria um ruído de comunicação na escola. Não, pelo contrário, ele ajuda.
Então, tem que ter um trabalho nessa linha, entendeu? E aí, a professora que mora, por exemplo, muito longe, e que não tem acesso de trazer o seu povo para vir aqui e compartilhar desse espaço e de tantos espaços que estão centralizados na cidade de São Paulo, infelizmente, talvez aí a dica é se aproximar, fazer networking, né, com pessoas. Tem grupos nas redes sociais que trazem muitas ideias legais. Talvez aquela coisa da aldeia criativa, por exemplo, pode ser uma solução para incentivar os outros professores. Mas assim, buscar conteúdos. Então você tem muitos grupos do WhatsApp, grupos de Facebook, que são pessoas que vão colocando ideias que a gente pode baixar. Quando a gente não tem como ir, a informação pode chegar pela internet. Então a internet é um mundo que não tem dono. Não, tem alguns lugares que tem donos, são bons donos, que pode ajudar. Então talvez aí também fazer network. Então nós estamos falando aqui de network. Ele conhece alguma coisa que passa para ela vai passar para o coordenador vai incentivar para poder fazer um trabalho coletivo na sala de aula. Você está de longe, já estou de longe, mas eu tenho um cara aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Amazonas que tem uma ideia legal. Opa, vamos testar. Porque assim, não tenha medo de errar, gente. Hoje eu falei isso com um grupo de professores de EJA. Nosso trabalho também é fazer você ter paixão, ser protagonista que nem o estudante. Se deu errado, refaz o rumo e tenta de novo. A gente fica com medo de errar e a gente não consegue ter o encantamento de acertar também ideias infalíveis e bacanas, né? Eu acho que aquela professora faz tempo que queria fazer, ela não conseguiu ter voz, tá? A gente pode dar pelo menos ela poder falar, porque ela faz tempo. A professora de óculos ali, ó. Pelo menos ela. Ela estava com a mão levantada. Obrigada, Carlos. Que, aliás, excelente formador, já fiz alguns cursos aí. Eu sou professora da rede municipal, há alguns anos eu sou da educação, e eu tenho uma sobrinha que fez para mim 2 perguntas. Eu gostaria que o Schwarza também ajudasse a responder. Ela tem apenas 11 anos, e aí ela disse assim: tia, por que vocês só fazem saraus literários e feiras de ciências com aquele gelo seco? Eu não quero luneta de papel, eu quero luneta de verdade. Ela falou: podia ir pelo menos alguém da faculdade da minha mãe dar uma palestra pra gente lá nessas feiras, falar de outra coisa, eu quero ser astrônoma. Então eu queria que você me ajudasse a responder isso para ela, se vai haver algum projeto ou alguma coisa que vá até a escola, levar pelo menos um pedacinho de meteorito, uma luneta de verdade, um telescópio, enfim, para eles terem esse contato, né? Porque eles gostariam muito. Obrigada. Pô, legal, hein? 11 anos. Uma coisa que eu percebo, assim, que muitas pessoas subestimam as crianças, né? Dá um telescópio de papel para ela é criança, entendeu? Não, elas querem um telescópio de verdade, elas querem observar. Semana passada viralizou no YouTube um canal de um menino de 8 anos que estava falando sobre buraco negro, física quântica. Um menino de 8 anos que era fã de Stephen Hawking. Aí você fala: caramba, ele devia ser fã do Dragon Ball. Não, mas ele está fã de física. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é não subestimar. Acho que, da mesma forma que a gente se... o que acontece com a astronomia comigo? Quando eu tive o contato com a astronomia, eu voltei a ser criança, porque a criança tem aquela coisa de sempre se encantar com o mundo que está cercando ela, né? Eu sempre tive o céu acima da minha cabeça. Mas eu nunca tinha parado para olhar como ele era maravilhoso. E a astronomia trouxe isso, resgatou isso de mim, que era uma coisa da criança que eu perdi conforme fui ficando adulto. Entendeu? Então, a criança está vivendo isso, então a gente tem que dar para ela as coisas que ela precisa mesmo para observar os astros, aprender e não subestimar. Ela pode aprender física se ela quiser. Dá um negócio bem mastigadinho, tem muitos canais no YouTube que fazem isso, né? Se tem projetos assim em andamento, eu não sei te falar, se tem um projeto para levar a criança. Eu sei que muitos astrônomos fazem o seguinte, né? Eles pegam telescópios e levam para as cidades interiores, lugares afastados, para mostrar, né, observar a Lua, observar nebulosas, observações, né? Mas é uma coisa assim muito, cada um faz o seu, né? Não tem um grupo que se organiza para fazer isso, né? Acho que até seria interessante criar grupos de astronomia. Tem alguns grupos de astronomia em São Paulo, mas acho que não tem diálogo, né? Acho que devia ser uma coisa, essa coisa que a gente está falando de networking, né?
Eu acho que os grupos deveriam se organizar mais, fazer uma comitiva e levar esses instrumentos para as escolas. Eu conheço muitos amigos que fazem isso, levam e as crianças ficam... Sabe qual é a pergunta mais comum nesse tipo de evento, de levar o telescópio nas escolas? Onde é que está aquele cara que fica na lua do dragão? São Jorge. Tipo, eles escolhem, cadê o São Jorge que eu não estou vendo? Então, não tem o São Jorge lá. Mas é engraçado, gera curiosidade das pessoas, né, as crianças. Então, eu acho que seria um primeiro passo, levar esses instrumentos. Tem muitos astrônomos que têm instrumento em casa e, sei lá, criar grupos e fazer essa coisa acontecer, de levar. E não subestimar. Se a criança não precisa você dar lá um telescópio, você pode dar um telescópio, ensina que não é difícil de mexer. Deve mostrar a Lua, é um objeto super fácil de achar. Mostrar a Lua para a criança. Eu acho que esse... então, levar para as escolas. Que eu acho que esse seria o primeiro passo. Quem tiver, levar e apresentar essas coisas para as crianças. Lá tem observação. Ah, sim. Na USP faz observação. Mas o questionamento dela é o contato na escola. Isso a gente leva para fazer. Ela quer viver isso na escola. Nada mais fácil dela. Então, deveria ter algum movimento, não só dos professores, até poucos alunos que conhecem alguém que tem um telescópio de levar essas coisas. Porque de tempos em tempos na USP eles fazem observação, eles levam os telescópios lá e colocam no pátio e é aberto ao grande público. As pessoas, só que, como a gente vai ficar sabendo disso? Não tem uma divulgação. É um aluno que sabe que fala para o outro, é uma coisa de boca a boca. Então, devia ter mais diálogo entre as pessoas da astronomia, para criar grupos de astronomia, ou grupos de biologia, para fazer outro tipo de observação, e levar para as escolas, fazer comitivas e levar para as escolas. Eu acho que tem a OBA, não sei se vocês conhecem a Olimpíada Brasileira de Astronomia, ela tem um planetário itinerante. E eles viajam pelo país levando esse planetário. É um planetário inflável, né? Já veio no tratamento, aliás. E é muito legal, eles vão para lugares carentes, levam para as escolas e fazem essa coisa de apresentar, mostram lá as nebulosas, os objetos celestes que não dá para ver por causa que a poluição luminosa impede. Então, uma das iniciativas é essa, que a UPA faz. Eu acho que tem que ter mais iniciativas como essa, de fazer mais vezes ciência e pessoas da área se juntarem, criarem um network e criar algum grupo de astronomia que leve essas coisas para as escolas. Eu só queria colocar que também, quando a gente não consegue determinados recursos, a gente tem que adaptar algumas coisas para poder sentir a experiência, né? Eu imagino que deve ter bastante aplicativos gratuitos que a gente possa ter, que simule alguns equipamentos, né, estelar. Então, muitas vezes a gente fica ali segregado ao laboratório de informática, com as atividades de informática educativa, e se a gente faz um trabalho que a gente consegue, por exemplo, criar ciência no coletivo, esse professor de informática educativa, ele pode falar, tá bom, eu vou abrir as portas para você, quais as ideias que vêm? Não, tem um aplicativo assim, tem aqui, porque sempre as pessoas têm ideia, todo mundo quer colaborar, só precisa ter uma pessoa para ir. Então, às vezes, algumas coisas a gente consegue com tecnologia que é acessível, né? E que pode ser experienciado na sala de aula. Por exemplo, trazer o mestre para poder falar lá, talvez não dê. Mas que tal usar o Hangout, por exemplo, e criar uma aula com o Hangout na sala de aula? Se a gente falar da realidade das escolas públicas municipais, todas elas têm acesso a Hangout. Se você não... Eu já dei aula onde eu estou, para professores e alunos na escola em bairros bem afastados, que ele podia ir. Por que a gente não adota essas coisas também, né? Então talvez isso é uma forma também de aproximar, a tecnologia também pode ser um caminho para a gente poder dar interatividade no que a gente quer fazer com ciência. É uma bela ideia. E com essa ideia a gente então encerra essa primeira etapa, né, Pedro, do almoço. Gostaria de agradecer ao professor Carlos Lima, o Schwarza e a todos que vieram aqui hoje. E nós aguardamos vocês à tarde também, né, Pedro? Então, 2 horas, pessoal. Obrigado, hein? Olá,
pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Pedro Jackson, aqui do Museu Catavento. Acabou o primeiro encontro de professores, foi fenomenal, né, Pedro? O que você achou? Muito legal, os professores super engajados. Existia uma demanda muito grande por esse contato, por essa troca, e foi muito bacana proporcionar isso, receber esses professores, e vamos ter mais outros encontros aí, esperamos que muitos outros professores participem. E o Pedro falou, com essa mesa linda aqui, ele falou, faz uma coisinha simples de origami. Nada, não dá, bastante né? origami. Não dá para fazer coisa simples. E é legal, né? Porque é palestra. É tão bacana você observar coisas tão bonitas, né? Com tanto esmero, feito com tanto carinho. Isso aí, mostra aí o presentinho. Olha que bonitinho. Né? Abre aí. Bonito mesmo, muito legal. Esse origami chama... Os professores adoraram. Tem até nome esse origami, chama Miura. É uma variação da técnica tessellation. Tem nome. Que bonito, que bonito. Muito Os legal. Os professores curtiram, procuraram saber mais. Eu acho que a ideia é essa, a gente trocar experiência, trocar formas de fazer, né? A gente não vai fazer nada Muito e não legal. vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então... E depois vou deixar um desse aqui, ó. A gente podia fazer uma oficina, né, Pedro? Para fazer esse aqui. É uma boa ideia. Podia fazer uma, né? Já faz um gigantão desse aqui como oficina. Suru gigante. Valeu.